Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais esta formação que teremos no dia de hoje. Vamos então invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que ele nos faça entender os mistérios da salvação que Cristo trouxe para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então, completando os 7 sacramentos, nós trataremos hoje sobre o sacramento do matrimônio, que também é chamado de sacramento de missão, assim como o sacramento da ordem. O sacramento do matrimônio, ele está para a santificação dos outros, né? Como nós vimos anteriormente, os sacramentos da iniciação cristã e os sacramentos de cura são sacramentos de santificação pessoal, né? E os sacramentos de missão são sacramentos de santificação do outro. Isso não significa que através desse sacramento eu também possa e devo me santificar através do exercício do sacramento do matrimônio, assim como também do sacramento da ordem. Então vamos seguir em frente. Então nós temos uma citação do Catecismo da Igreja Católica, no número 1601, que na verdade é uma citação do Código de Direito Canônico. Então o Catecismo, ele cita o Código de Direito Canônico, no número 1055, dizendo: o pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole entre os batizados, foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Então, veja, o Código de Direito Canônico e o Catecismo estão dizendo que o matrimônio, ele é um contrato natural, isto é uma comunhão íntima de vida de índole natural. Por que de índole natural? Porque desde a criação, Deus criou o homem e a mulher e criou um para o outro. Por isso é uma instituição natural, né? Mas Jesus Cristo, ele então eleva essa instituição natural, ela dá uma dignidade, ele dá uma dignidade de sacramento. Tá certo? Ok? Tanto o estado matrimonial como a maneira de entrar neste estado
são essencialmente iguais para o cristão e para aquele que não é cristão. Então veja, para um cristão, para acontecer o matrimônio, nós sabemos que se faz necessário que aqueles dois que querem se casar, de livre e espontânea vontade, eles devem, então, diante de algumas testemunhas, dizer sim, né? Que sim, quero viver contigo, etc., até que a morte os separe. Ou seja, o estado matrimonial e a maneira como se dá esse estado matrimonial, ele é essencialmente igual para aqueles que são batizados e para aqueles que não são batizados. Compreendem isso? Tanto que a igreja, ela ensina que se duas pessoas não batizadas começam a viver juntas, né? E de alguma forma essa vivência se torna pública, porque há muitas pessoas que já percebem essa vivência, então isso significa que ali há um casamento natural, tá certo? Ou seja, um casamento válido e um casamento natural. Não é sacramento, porque não são batizados, mas há um casamento válido. Entendem? Compreendem? Tanto que, se essas pessoas posteriormente elas se converterem ao cristianismo e forem batizadas, esse casamento natural torna-se então um sacramento. Mas eles não vão precisar participar de nenhuma cerimônia, nada disso. Ou seja, só terá de fazer uma sanação na raiz, né? Entendem qual o significado do matrimônio natural? Né? Entre duas pessoas não batizadas, elas não estão sujeitas à forma canônica, à forma da igreja de se casarem. Então, se elas se decidem viver juntas, né? E vivem conscientes do que é um casamento, ou seja, que eles queiram viver para sempre um com o outro, que tenha a ordenação para os filhos, né? E que isso seja público, eles estão casados. Por quê? Por que eles estão em pecado? Se houve casamento. Eles são casados. São casados. Casamento natural. O casamento, antes de ser um sacramento, como nós dizíamos, ele é, então, de índole natural. Por que é de índole natural? Porque desde o início, Deus criou o homem e a mulher um para o outro. Tipo Adão e Eva e tantos outros mais, né? Tá certo? Tá compreendido isso? Sim. Ele pode receber a comunhão? Não. Veja, quem não é batizado não pode receber nenhum sacramento. Nós estamos falando de indivíduos não batizados. Indivíduos não batizados que decidiram se unir, né, com as propriedades do casamento, isto é, querem viver juntos até que a morte os separe, querem ter filhos, etc, etc. Isso é um casamento válido, porque o casamento, antes de ser sacramento, é uma instituição natural. Exatamente, né? Ok? Está compreendido? Para a igreja, eles estão casados. Entende?
Se eles se converterem, se eles forem batizados, eles não vão precisar se casar porque já estão casados. Não, vai ter primeira comunhão, crisma, tudo, mas eles não vão precisar se casar porque já estão casados. Exatamente. Né? Ok? Se eles forem batizados, já estão casados, Pedro. Já estão casados. Se eles fazerem um catecumenato e receberem os sacramentos da iniciação, vão poder receber a comunhão, que estão casados. Aí é diferente. Aí é diferente. Não, nós estamos falando de pessoas não batizadas, de pessoas não cristãs. É disso que nós estamos falando. Tá certo? Veja, olha, vamos aqui. Tem uma pessoa que é casada, né? É casada no civil, vamos supor. Mas essas pessoas são batizadas. Elas estão casadas perante a igreja? Não. Ou seja, o casamento delas é válido perante a igreja? Não. Agora, se duas pessoas não são batizadas e elas se unem em casamento, ou seja, se elas se decidem viver dois pagãos, dois ateus, certo? Ou seja, esse casamento é válido. Porque aí há uma união, casamento natural. Ele não é válido nem para a igreja nem para o civil. Não, ele é válido. O civil vai te pedir um documento. Não, mas perante Deus, ele é válido. Porque o casamento é uma instituição natural, antes de ser sacramental. Tá certo? A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que o casamento é uma instituição natural. Tanto que, por exemplo, já aconteceu casos assim. A pessoa ela vai procurar a igreja porque quer se casar, né? Só que a gente vai lá na entrevista e vê no histórico da pessoa que ela, antes de ser batizada, ela se uniu com uma outra pessoa que também não era batizada, né? Quanto tempo você viveu com essa pessoa? Viver tantos anos, tivemos filhos. Olha, você foi casado. Você não pode se casar mais. Sim. Vai ter o processo. Existirá um processo na igreja. Não vai ser preciso celebração, mas vai ter um processo, um registro. Ok? Então veja, o quão é importante saber disso, né? Que o casamento natural, uma vez válido, ele vai impedir a pessoa de se casar de novo. Porque os casamentos é uma vez só. Tá entendendo? Ok? Tá certo? Para os cristãos, a maneira de entrar no estado matrimonial, que é essencialmente igual a dos restantes homens, constitui sacramento. Então, veja, quando dois pagãos se unem, é casamento, mas não é sacramento. Quando dois cristãos católicos se unem em casamento, é casamento e sacramento. Estão entendendo? Compreendem a diferença? Ok? Portanto, é a igreja que tem de regular a forma concreta dos cristãos contrair matrimônio
e só a ela compete a determinação dos obstáculos para contrair ou a maneira de removê-los. Então veja, todo o católico batizado, ele está sujeito à igreja com relação à recepção do casamento, do matrimônio, assim como também a relação de contrair ou quais são os obstáculos, qual é a maneira de removê-lo, etc. Ou seja, todo o batizado, ele está sujeito às leis da igreja com relação ao matrimônio. Uma pessoa que não é batizada, ela não está sujeita às leis da igreja, porque ela não é batizada. Consegue compreender? Ok? Tá certo? As declarações da igreja sobre o que é de direito natural no matrimônio não só afetam o matrimônio dos cristãos, não é a eles a que se dirigem diretamente, tem valor universal, afetam igualmente a qualquer matrimônio de cristãos ou não. Então, aquilo que é de direito natural afetam todos os homens e as mulheres. O que é de direito natural? O que é de índole natural? O que é de índole natural, por exemplo, é a fidelidade, é de índole natural a indissolubilidade, ou seja, o matrimônio ele se dá até o fim da vida, né? Que o matrimônio é entre um homem e uma mulher. Tudo isso é de ordem natural e não afeta somente os cristãos, mas todos os homens. Por quê? Porque essa instituição, o casamento, ela é uma instituição natural, antes de ser sacramento. Tá bom? Compreendem isso? Ok. Então, o matrimônio, ele é, ou seja, uma união, e essa união, ela se dá através do consentimento interior e exterior, pelo qual se contrai o matrimônio, né? E esse momento de contrair o matrimônio se chama matrimônio in fieri, né? E vínculo permanente que nasce deste contrato. Chamamos de matrimônio in facto esse, ou seja, o matrimônio que está para ser feito e o matrimônio já feito. Tá certo? Ok? Então veja, para que eu possa contrair o matrimônio, eu preciso expressar exteriormente que quero o matrimônio, e isso precisa ser uma verdade também dentro de mim. Então, quando o casal diz um para o outro, né? Eu, de fato, quero me casar contigo, e quando o padre faz aquelas perguntas, dizem sim, 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 recebe esta aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, etc. Quando eles estão manifestando isso exteriormente, essa manifestação também deve ser interior, ou seja, a pessoa deve de fato querer, não está dizendo ali da boca para fora, tá certo? Então esse consentimento ele deve ser interior e exterior, né? Para que se dê o matrimônio. E o vínculo, ou seja, esse vínculo que a igreja chama de uma só carne, né? Permanece porque nasce desse consentimento. Ok? Você está fazendo as caras de paisagem aqui. Vamos lá. O matrimônio, ele então é uma união
marital, né? Por que é uma união marital? Porque no consentimento se entrega e se recebe o direito mútuo da união física, que por si é apta para gerar a prole. Então veja, quando no matrimônio, no contrato do matrimônio, ali na cerimônia, né, um diz sim para o outro, ele está dando para o outro também o seu corpo, né? Ele está entregando o seu corpo ao outro. E essa entrega física, essa entrega do corpo, ela deve ter como finalidade a geração da prole, ou seja, a geração dos filhos. Por que eu entrego o meu corpo ao meu cônjuge? Né? Porque, ou seja, através dessa entrega, eu e o meu cônjuge estaremos abertos à geração da prole. Tá certo? Ok? O matrimônio é uma união marital de um homem e de uma mulher, né? Ou seja, há uma unidade do matrimônio, ou seja, de um com uma, de um homem com uma mulher. Fora disso, não se pode falar de matrimônio natural, tampouco de matrimônio cristão, sacramental. Ok? O matrimônio, ele é uma união marital de um homem e uma mulher entre pessoas legítimas, né? Ou seja, por lei natural, uma lei divina natural e também positiva. A lei positiva, ela é aquela que pode ser dada pela igreja, né? Nesse caso, e também dada pela ordem civil. O matrimônio é a união marital de um homem e de uma mulher entre pessoas legítimas, formando uma comunidade indivisa de vida. O que é algo indiviso, que não se divide, né? Por isso, uma só carne, formando uma comunidade indivisa de vida, né? E aqui falamos da indissolubilidade, união de vida doméstica, né? Essa união que não se dissolve a não ser com a morte de um dos cônjuges. Tá certo? Então veja, tudo isso aqui são propriedades do matrimônio natural e do matrimônio sacramental. Então, o matrimônio é uma união marital de um homem e de uma mulher entre pessoas legítimas, formando uma comunidade indivisa de vida. Isso é o conceito de matrimônio, seja ele natural ou seja ele cristão sacramental. Tá bom? A essência do matrimônio, e agora sacramento de cristãos, né? É o mútuo consentimento, ou seja, quando que se dá o casamento? Né? Na cerimônia de casamento, ali na liturgia, quando que se dá o casamento? É no momento do consentimento. O consentimento é o momento mais importante da celebração, porque é ali que se dá o casamento, tá certo? Então, o mútuo consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente capazes, consentindo que nenhum poder humano pode suprir. Certo? Então, o momento que se dá o casamento é o momento do consentimento. Sim, 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 sim. Ali se dá o casamento. Tá certo?
casamento é essencialmente um contrato cujo objeto é o modo de vida marital, né? Ou seja, é um contrato para que o homem e a mulher viva, então, a vida marital, né? Por isso que, para nós cristãos, qualquer tipo de vida marital fora do casamento cristão, fora do matrimônio, é um estado de pecado. Tá certo? Cada cônjuge deve pretender, pelo menos, não excluir o direito mútuo, exclusivo e perpétuo sobre o corpo do outro em ordem à geração. Então veja, o meu corpo, ele pertence ao outro e o outro tem direito ao meu corpo em ordem à geração. Tá certo? Ok? Se excluísse, o matrimônio seria nulo. Por exemplo, se a pessoa se casa com alguém e interiormente ela diz assim, não, nunca vou querer ter nada com essa pessoa aqui, né? Ou seja, esse casamento é nulo. Ele não vai ser consumado. Tá certo? Mas para a validade, não importa o ulterior exercício deste direito mútuo. Ok? Tá certo? Sim. Sim, era poligamia. Ou seja, quando a gente vai ao Antigo Testamento, né, Deus está preparando, né, o seu povo para que eles possam, pouco a pouco, aderir à verdade do Evangelho de Nosso Senhor. Quando, por exemplo, os fariseus vão perguntar a Jesus se é lícito despedir a sua esposa ou não, Jesus ele vai dizer, olha, Moisés ele permitia isso por causa da dureza de vossos corações. Então, a gente entende que havia poligamia naquele tempo porque o povo ainda não tinha uma preparação para compreender, né, a unidade do casamento, né? Mas desde o princípio Deus os fez homem e mulher, né? Ali, naquele tempo, havia uma corrupção do que era verdadeiramente o matrimônio, que era o casamento, né? E por isso era uma tolerância de Deus naquele tempo, ok? Essência do matrimônio in facto esse, ou seja, aquele matrimônio que já se deu a celebração, que já se deu o consentimento, ele gera um vínculo. É gerado um vínculo. É de por si permanente, que nasce do legítimo contrato matrimonial. Então veja, esse vínculo, ele é perpétuo, permanente, né? Às vezes as pessoas procuram um padre dizendo assim, padre, eu fui casado na igreja, fui casada na igreja, mas me separei, estou com uma outra pessoa, mas já estou separado, né? Já estou separada, não tem problema não, né, padre? Tem sim, claro que tem, você é casado, você é casada. Ah, padre, mas eu já me separei. Isso não significa que você ainda não esteja casado ou casada. O vínculo do casamento é permanente. Ah, mas eu não estou mais com a pessoa. Mas você tem um vínculo matrimonial. E esse vínculo matrimonial
perdura até a morte. Perdura perpetuamente. Tá certo? Ok? Então vamos falar sobre a instituição do casamento. O matrimônio natural não é uma invenção humana, mas foi instituído por Deus. Isso se dá no relato de Gênesis, né? Esta instituição aparece relacionada estreitamente com a própria criação do homem, né? Então, Deus cria todas as coisas, cria os animais, cria o homem e cria a mulher. E ao criar a mulher, Deus deixa isso claro, que cria um para o outro. O homem deixará sua casa, né, deixará sua família e se unirá à sua mulher, e eles não serão mais dois, senão uma só carne. Estabelecerão um novo lar, né? Então, por isso, o matrimônio natural é uma instituição de Deus, uma instituição divina, que está relatada em Gênesis, né? E o Catecismo da Igreja, lá no número 1605, vai nos dizer: o homem e a mulher foram criados um para o outro. Ok? O casamento é uma forma de viver a castidade. Mas a castidade, nós somos chamados a viver a castidade, seja em qualquer estado de vida. Ou seja, quando solteiros, somos chamados a viver a castidade. Quando casados, somos chamados a viver a castidade. Quando viúvos ou viúvas, somos chamados a viver a castidade. Cada um no seu estado de vida. A gente precisa diferenciar o que é celibato e o que é castidade. São coisas diferentes. O celibato, quando alguém ele decide viver o celibato, então a vivência da sua castidade é não ter vivência sexual, não ter vida marital com ninguém, né? Agora, aquele que vive o matrimônio, ele está chamado a viver a castidade, porque a castidade significa viver a fidelidade, significa viver a fidelidade no tempo, etc. Significa que essa fidelidade e essa castidade deve se dar também quando o casal, por situações de saúde, por situações também exteriores, não podem ter a relação matrimonial, né? Tudo isso significa viver a castidade no matrimônio. Ok? Então, quais são as propriedades, o que é próprio do matrimônio, né? Nós já vimos isso, mas vamos repassar aqui. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1644, nos diz: pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e a indissolubilidade da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda a sua vida. Então veja, o que é próprio do matrimônio? Unidade e indissolubilidade. Isso é próprio do matrimônio, tá certo? Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, conferida pelo sacramento do matrimônio, né? Tá certo? Então, se alguém perguntar, o que é próprio do casamento? O que é próprio
do sacramento do matrimônio? Então, a unidade entre os cônjuges, uma comunhão de vida mútua, por isso chamamos uma só carne, e a insolubilidade. Essa unidade, ela se dá no tempo até que a morte os separe. Ok? Então, isso é o que é próprio do matrimônio. Portanto, a unidade e a indissolubilidade são propriedades naturais do matrimônio, comuns a todo matrimônio, seja ele cristão ou não cristão. O que acrescenta o sacramento é uma ajuda específica para que os cônjuges saibam manter-se fiéis completamente um ao outro. Então, qual é a diferença do casamento cristão e daqueles que não são cristãos e são casados? Porque no casamento cristão, aqueles cônjuges receberão ajuda, receberão graças para viver aquilo que é próprio do sacramento. Tá certo? Então, esse é o plus, né? Ou seja, eu recebo graças para que eu seja fiel, para que eu eduque meus filhos, para que, de fato, eu possa viver aquilo que Deus espera do sacramento do matrimônio, né? Por isso que também entre batizados, né, às vezes pessoas que vivem, né, muitos anos juntos, mas não são casados, e geralmente se pergunta, para que a gente vai casar? A gente já está junto, já há tanto tempo, não sei o quê. Não, porque se vocês se casarem, vocês vão receber a graça de Deus, né? Para serem fiéis, né? Para que possam viver na presença de Deus. E é claro, vão sair do pecado, né? Coisa melhor, né? Certo? Então, essa propriedade do matrimônio, que é a unidade, o vínculo matrimonial, ele é exclusivo. Ou seja, uma vez que eu escolho uma mulher para viver, eu estou excluindo todas as outras mulheres. Certo? Uma vez que eu escolho um homem para viver comigo, eu estou excluindo todos os outros homens, né? Aí às vezes as pessoas perguntam assim, padre, como é que você consegue, né, viver sem se casar, etc. Assim, eu só estou excluindo mais uma mulher, né? Ou seja, o casado, ele exclui todas as mulheres, escolhe uma, né? O celibatário, ele só exclui mais uma, né? Só está excluindo mais uma. Entendeu? O pessoal faz assim uma coisa, ai meu Deus, como é que pode? Só estou excluindo mais uma. Tá certo? Ok? Então, o vínculo matrimonial, ele é exclusivo, né? Quando eu escolho alguém, eu excluo todos os outros, né? A poligamia simultânea é ilícita, isto é, proibida por direito divino natural e por direito divino positivo. Igual dignidade, homem e mulher, e amor exclusivo. Então, o homem e a mulher têm a mesma dignidade. Então, ou seja, não tem o porquê o homem ter várias mulheres. Existe uma mesma dignidade, né, de homem e mulher. E o amor, ele precisa ser exclusivo, né? Esse amor de entrega exclusivo. Certo? O matrimônio não é válido mais que com a primeira mulher ou com o primeiro marido. Então veja, se porventura em algum lugar nós sabemos existe a poligamia, né, em alguns países muçulmanos, né? Então, diante do direito natural,
essa pessoa que contrai matrimônio com várias pessoas, na verdade, ele está casado somente com o primeiro ou com a primeira. Tá certo? Ok? Diante do direito natural e diante também da consciência cristã que nós temos. Ela perguntou isso. Sim, poderia ser, mas é o que nós estamos dizendo aqui. Mas ainda não era aquilo que Deus queria, ou seja, é ilícito, é proibido, né? E aqui nós falávamos por causa da dureza de coração, né? Mas o matrimônio válido, ele só vai se dar, no caso, com o primeiro ou com a primeira. No caso da Virgem Maria, ela casou com São José. Sim. Mas o casamento dela não foi consumado porque era sempre viva. Sim. Ou seja, mas ali trata-se de um casamento, né, especialíssimo, né? E aqui significa o seguinte: o casamento ele não se torna inválido se não houver, diríamos assim, a consumação, se interiormente ou anteriormente há então essa intenção de entrega, também de entrega do corpo para o outro, mesmo que não haja a consumação, né? Mas se não se exclui, nós vimos isso, se não se exclui isso, né, o casamento não deixa de ser válido, né? Então vamos supor, por exemplo, um casal se casou, né? Eles tinham a intenção de entregar-se um ao outro, mas na noite, ou melhor, na lua de mel, na viagem, eles sofrem um acidente, né? E vamos supor, o homem que sofre acidente, ele se torna incapaz de consumar o matrimônio. Esse matrimônio é válido? Sim. Porque eles tinham intenção. Ok? Tá certo? A poligamia dos patriarcas explica-se como dispensa divina. Provavelmente depois do dilúvio foi o que se deu, a poligamia, né? Para favorecer o crescimento do povo de Deus. Então Deus tolera a poligamia nesse sentido, né? Ou seja, para favorecer o crescimento do povo de Deus, porque a poligamia ela se deu provavelmente ali depois do dilúvio. Ok? Agora tratando sobre a indissolubilidade. Por instituição do Criador, o vínculo matrimonial é perpétuo, é indissolúvel. Não pode ser desatado por lei humana alguma. Ninguém pode desatar o matrimônio, né? O que Deus uniu, o homem não separe. O homem não é capaz de dissolver o matrimônio. Tá certo? Então veja, uma coisa é separação de corpos. Outra coisa é não haver mais matrimônio, né? Então, o que acontece quando uma pessoa diz: padre, olha, eu não estou mais com meu marido, eu não estou mais com a minha esposa, porque eu não
tenho condições de viver com ele, porque ele me bate, porque eu já estava correndo perigo de vida, etc, etc. Ou seja, essa pessoa, ela está separada de corpos. Há uma separação de corpos. Não significa que o vínculo matrimonial acabou. O vínculo continua. Ela pode ter a separação de corpos, isto é, ela vive em um lugar e ele vive em outro. Mas o vínculo matrimonial é para sempre. Não. Ou seja, ela está perguntando assim, se alguém sofre violência no matrimônio, isso é causa de nulidade? Não. Não é causa de nulidade. Por que não é causa de nulidade? Porque o que vai atingir a questão da validade ou não, geralmente se dá no consentimento, ali no consentimento, né? Por exemplo, se porventura, antes do casamento, né, essa pessoa ela já era muito violenta e ela não percebeu isso, ela não conseguiu perceber, né? Então, por exemplo, essa pessoa batia na mãe, essa pessoa batia nos irmãos, feria mesmo, né? E ela não sabia disso. E aí depois do casamento, ele começou a bater na esposa também, né? Então, isso pode gerar causa de nulidade, porque ela não sabia exatamente com quem estava se casando. Sim, aí tem todo o processo, ou seja, pode se dar a nulidade aí, mas tem todo o processo, etc., investigação e tal, né? Ok? Pelo sacramento, a indissolubilidade do matrimônio adquire um sentido novo e mais profundo. Então, para nós cristãos, essa indissolubilidade adquire um sentido mais profundo. Os esposos são capacitados para representar e testemunhar a fidelidade de Deus à sua aliança, de Cristo à sua igreja. Então, veja, a indissolubilidade do matrimônio cristão é testemunhar, então, o amor entre Deus e a igreja, né? São Paulo fala isso. Então, assim como Cristo ele se entrega à sua igreja, ele dá a sua vida à igreja, então, no casamento cristão, essa indissolubilidade, essa entrega de vida de um ao outro, assim como Cristo se entrega à sua igreja. Então, o casal é chamado a testemunhar essa entrega. Ok? Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o outro, né? O matrimônio rato, isto é, o matrimônio ratificado, né? E consumado, o que é um matrimônio rato? O matrimônio rato é aquele matrimônio que aconteceu a cerimônia, o processo todo direitinho, etc. Eles disseram sim, tinha uma testemunha qualificada, etc. Ou seja, esse é o casamento rato, ratificado, né? E o casamento consumado é quando se dá, então, o ato conjugal. Então, o matrimônio rato e consumado é indissolúvel por lei de Deus, né? A igreja não tem poder para pronunciar-se contra esta disposição divina. O amor quer ser definitivo, não pode ser até nova ordem. Então veja, a igreja ela não tem poder de dissolver
um matrimônio rato e consumado, né? Porque se dá a indissolubilidade pela lei de Deus. Então, está acima, né, daquilo que a igreja pode fazer, porque é uma lei divina. Tá certo? Então veja, a igreja ela não anula matrimônios. Ela, através de uma investigação, ela então consegue observar e perceber que esse casamento é nulo, que ele nunca aconteceu. Ok? Também é próprio do casamento a abertura à fecundidade, a abertura à vida, né? Um documento do concílio chamado Gaudium et Spes, número 48, vai dizer: por sua própria natureza, a instituição mesma do matrimônio e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação da prole, e com elas são coroados como a sua culminação. Então veja, o casamento ele está para a procriação, ele está para a educação da prole. Por isso não tem sentido nenhum alguém querer se casar, né, podendo ter filhos e não quiser ter filhos. Ou seja, porque é próprio do matrimônio essa ordenação à prole. E todas as vezes que o casal se fecha a essa realidade, eles estão se fechando a uma propriedade do casamento, aquilo que é próprio do casamento. Assim estão cometendo pecado? Pecado mortal. Por exemplo, se o casal ele passa a usar qualquer tipo de contraceptivo, seja ele como comprimidos, seja o DIU, seja o preservativo, seja tantos outros contraceptivos, né? Ele está se fechando a uma das propriedades do casamento, que é a fecundidade. Tá certo? Padre, e quando a mulher ela faz a ligação de trompas? É um fechamento definitivo à fecundidade. Padre, quando o homem faz vasectomia irreversível? Então se trata de um fechamento definitivo à fecundidade. Mas aí, posteriormente ele pode se ele estiver arrependido, né? De tal modo que se ele pudesse voltar atrás, ele faria diferente, né? Ele pode se confessar, assim também como a mulher que faz a ligadura, se ela se arrepende e diz: olha, padre, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito isso. Pronto, né? Ok? Algo mais? Claro. Pecado gravíssimo ali, ó. Se fecha a abertura à fecundidade. Quando a pessoa ela não tinha... Então, quando a pessoa não tinha consciência de que isso era pecado, um pecado grave, então isso faz com que não haja um pecado mortal. Porque a gente aprende na catequese o quê? Que para que haja um pecado mortal é necessário uma matéria grave, é necessário que eu tenha um conhecimento pleno daquilo que eu estou fazendo e preciso ter liberdade para aquilo que eu estou fazendo. Então, é necessário essas 3 características para que haja um pecado mortal. Então, por exemplo, se eu faço uma ligadura, né,
E nunca ninguém me disse que isso era pecado, ninguém me alertou sobre isso, eu não aprendi isso na catequese, etc, etc, etc. Então, nesse caso, não há um pecado mortal, tá certo? Mas, posteriormente, quando eu passo a saber, é bom levar isso à confissão. Tá bom? Ok? Também ali no ritual do matrimônio, o número 3, vai dizer o seguinte: os filhos são, em realidade, o dom mais excelente do matrimônio e contribuem sobremaneira para o bem dos próprios pais. Né? Como contribui para o bem do casal, né? Os filhos, né? Ou seja, é um dom mais excelente, ou seja, o presente maior que um casal pode receber são os filhos, né? São os filhos, ok? Bom, sobre a ajuda da graça de Deus, que todo casal recebe no sacramento do matrimônio, o Catecismo da Igreja, número 1608, vai dizer: para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher necessitam da ajuda da graça. Sem esta ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união das suas vidas em ordem para a qual Deus os criou no princípio. Então a Igreja está nos ensinando o seguinte: se o casal ele não busca a oração, se o casal não busca os sacramentos da confissão, da Eucaristia, se o casal não recebeu o sacramento do matrimônio, etc., sem essa ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união das suas vidas em ordem ao qual Deus preparou para eles. Ou seja, o casal não vai chegar à santidade, né? Não vai adquirir a salvação, porque não vai ter a ajuda da graça. Tá certo? Ok? As próprias núpcias são um sinal sagrado que produz graça, né? Então, um matrimônio, né, ratificado no momento da consumação de um casal católico que vive na graça de Deus, né, as núpcias é um sinal sagrado. É um sinal sagrado. O leito conjugal é sagrado e por isso não pode haver profanação, né? Quando no leito conjugal entra a pornografia, ali se dá profanação. Quando no leito conjugal, ou seja, ali se dá situações que não é digna do matrimônio, profana o leito, que é sagrado, né? Ou seja, o momento em que o casal tem o ato conjugal, eles estão se santificando, tá certo? Porque há uma consumação da entrega um ao outro, que não só é uma entrega do corpo, mas também a entrega de todo ser, de toda pessoa. Por isso, ele também deve estar ordenado à prole, ordenado à procriação. Tá certo? A aliança matrimonial foi elevada por Cristo, Senhor, à dignidade de sacramento entre batizados. Isso diz o Código de Direito Canônico, número 1055. Entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja igualmente sacramento. Então, entre batizados, sempre quando houver casamento, vai ser sacramento. Sempre será sacramento. Tá certo?
O matrimônio entre cristãos é sinal da união de Cristo com a sua igreja, como falávamos. É um grande mistério, diz São Paulo aos Efésios. No matrimônio natural não há nada de especialmente misterioso. Então, ou seja, no matrimônio natural, entre dois pagãos, entre dois não batizados, né, não há esse sinal da união de Cristo com a igreja, né? Isso é próprio do sacramento do matrimônio, isso é próprio do casamento entre cristãos. Cristo, ele instituiu o sacramento que santifica o matrimônio natural estabelecido já por Deus no paraíso. Jesus, então, infunde uma graça sacramental específica na alma dos que se casam e convida-os a seguir-lhe, transformando a sua vida conjugal num andar divino na terra. Então, veja, aqui nós estamos observando que o matrimônio é um caminho de santificação, né? Ou seja, aquele que contrai matrimônio, ele é chamado a santificar o outro, santificar os seus filhos e se santificar através do matrimônio, através do sacramento do matrimônio. Como? Através dos seus deveres cotidianos, do dia a dia, né? Por isso, São José Maria, ele vai dizer: o matrimônio é uma autêntica vocação divina, é um caminho de santidade, é uma vocação, né? Um chamado de Deus, é um caminho de santidade. Ok? Nós vamos fechar com esse slide aqui no dia de hoje. Quem é o sujeito capaz do matrimônio? Vocês lembram que todo sacramento existe um sujeito e um ministro. Ninguém se lembra disso, né? Ou seja, quem é o sujeito capaz de contrair matrimônio, né? Qualquer batizado que não tenha nenhum impedimento. Então, quem é capaz de contrair matrimônio cristão? Qualquer batizado que não tenha nenhum impedimento. Lá na frente nós vamos ver quais são esses impedimentos. Há de receber-se em estado de graça. Lembra que nós falávamos de sacramentos dos vivos, sacramentos dos mortos? Então, se eu só posso receber esse sacramento em estado de graça, isso significa que o matrimônio é sacramento dos vivos. Porque eu tenho que receber em estado de graça, sem consciência de estar em pecado mortal, né? Então, esse sacramento eu devo receber em estado de graça. Se não é o caso, o contrato ele é válido. Ou seja, se eu me caso em estado de pecado, o casamento continua a ser válido. Mas, além de cometer outro pecado mortal, os efeitos sobrenaturais do sacramento ficam impedidos. Então vamos supor, né? Eu vou me casar, né? E não me preparo com confissão, etc. Vou receber o sacramento de pecado mortal. Isso significa que eu vou pecar mais uma vez, né? Vou cometer um outro pecado de sacrilégio, recebendo um sacramento dos vivos morto, né? Porque eu estou em pecado mortal, né? E, além disso, não vou receber os efeitos do sacramento, que são as graças do sacramento. Por quê? Porque eu coloquei um obstáculo, que é o pecado. Estarei impedido de receber essas graças. Mas,
essas graças, elas podem reviver quando o sujeito recupera a graça de Deus. Então, se posteriormente ele vai, se confessa, arrependido, etc., essa graça que ele não havia recebido, ele vai receber. Claro. Exatamente. Sim. Aham. Não. Quando se trata de uma pessoa que está embriagada, é claro que ela está cometendo um pecado. Mas a embriaguez, ela não só toca nessa questão do pecado, mas também na validade. Por quê? Porque quando eu não estou em sã consciência, eu não tenho capacidade de assumir um contrato. Então, por exemplo, se alguém chega embriagado aqui para se casar, o que eu deveria fazer? Não vai ter cerimônia. Ou seja, não tem casamento, porque a pessoa não está em capacidade de contrair matrimônio, de contrair um contrato, ou seja, de fazer um contrato matrimonial. Entendeu? Então, é acabar ali, não está lúcido, certo? Oi? Claro que não. A gente não pode fazer um teatro ali. Seria um teatro, né? E casamento não é brincadeira. Se alguém vem para o casamento embriagado, no mínimo é uma falta de responsabilidade. Lógico. Né? Hã? Exatamente. Bom, hoje nós encerramos por aqui. Há alguma pergunta mais sobre aquilo que falamos até agora? Não? Ok? Então, próximo encontro, nós falaremos novamente do sacramento. Nós vamos tratar, sobretudo, quais são os efeitos do sacramento, quais são os impedimentos também, né? Como que se dá essas questões mais jurídicas no sacramento do matrimônio. Sim. O ato conjugal, ele deve estar ordenado à prole. Não que a finalidade seja sempre essa. Por quê? Por exemplo, vamos supor que a mulher ela já chegou a uma idade em que ela não pode mais ovular, né? O casal, por causa disso, está impedido de ter ato conjugal? Não, né? Mas eles estão impedindo de uma forma antinatural a vinda de uma prole dos filhos? Também não. Isso faz parte da natureza da mulher, né? Agora, quando eu ponho um meio químico, quando eu ponho alguma coisa exterior para impedir a ovulação, isso é contracepção. Então, aí nós temos um pecado, né? E isso também se dá naquilo que chamamos de coito interrompido, né? É a mesma coisa, ou seja, eu estou impedindo através de uma ação que não haja a ovulação, que não haja a concepção, tá certo?